Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje eu vou apresentar algumas dicas para vocês aí de pintura. Eu não sou pintor profissional, praticamente fazer por hobby, né? Eu acabei cometendo alguns erros e eu vou passar algumas dicas para vocês e não cometer esses mesmos erros, beleza? Então vamos conferir aí comigo aí algumas dicas de pintura para você que tem interesse em pintar sua própria moto em casa. Mas de antemão já te aviso que você tem que ser realmente bem animado a fazer isso, porque é um procedimento que dá trabalho e é custoso também. Então às vezes é melhor você pagar para alguém fazer, mas se for o caso, você tiver ânimo para fazer, vai umas dicas aí para você fazer um serviço mais perto do profissional possível, beleza? Então vamos lá, o equipamento, estou usando um compressor de ar direto, tufãozinho, uma pistola de pintura por gravidade. Essa pistola eu adaptei ela, vou deixar no link aí na descrição, o link do vídeo que eu mostrei isso. Recomendo, se for usar esse tipo de equipamento, usar aqui, na verdade qualquer pistola até é comum. Se for usar com esse tipo de compressor, usar um filtro separador para separar a água, que ela acaba condensando na mangueira. O que eu não estou usando, tive muito trabalho por causa disso. Então eu recomendaria aí pistola de pintura elétrica de marca boa aí, porque elas têm uma relação aqui de fluxo e de pressão de trabalho muito boa, então o acabamento dela fica bom, mesmo sendo um equipamento aí relativamente barato em comparação com o compressor, né, de reservatório. E no caso, esse equipamento aqui, para você usar ele, vai ter uma casca de laranja aí no acabamento, porque a pressão que essa pistola exige é um pouco maior que esse compressor oferece. E tem essa questão da água também, que consegue resolver, mas é um trabalho a mais. Então vamos lá para a próxima dica. Bom, aqui no caso, esse é um vermelho que eu estou usando para pintar o tanque. No caso da Suzuki, ele é o mesmo da Honda, o vermelho Marrakech. Essa tinta ela é uma tinta tricoat, então ela tem 3 camadas. Então ela exige aí que você compre aí um produto bem mais caro do que uma tinta PU, por exemplo. Então ela vem a base, né, que é o vermelho, o efeito e o verniz. Vou tentar mostrar para vocês aqui o efeito. Olha aí, vocês podem ver aí que tem esse efeito aí. Esse é o efeito original de fábrica da Suzuki, no caso. Então tá aí a cor, você já sabe que é a mesma da Honda, no caso da Suzuki. Preparação agora, no caso eu usei as lixas 320, 400, 600, 800 e 1200. O lixamento é normal, com água. Recomendo muito usar com água para facilitar, não ficar empelotando durante o lixamento. Você lixou, beleza, agora vem a parte da aplicação. No caso da aplicação da base, eu recomendo você tirar um dia bem tranquilo para fazer isso, não fazer com correria, porque a tinta tem o tempo dela. A base é 5 minutos, se tiver o tempo bom, se tiver o tempo com sol. O efeito é 5 minutos também, porque ele é praticamente um verniz mais diluído. E o verniz mesmo, o verniz PU, é no mínimo 20 minutos. Então eu apliquei esse verniz aqui já tem um tempo, mas ele ainda está um pouquinho colado. 20 minutos para variar aí entre as demãos, tá? 20 minutos é só entre as demãos, não é assim para você trabalhar ele, por exemplo, corrigir alguma imperfeição. Isso aí é só 24 horas que ele vai secar o suficiente para ser trabalhado. No caso aqui, fez a aplicação da primeira demão, faz a limpeza com essa flanelinha aqui de microfibra, tira o pó e vai na segunda demão. É a mesma coisa, até chegar na terceira demão. Chegou na terceira demão, se tiver alguma imperfeição, corrige com a lixa 800 e a 1200. Não fica apavorado
querendo corrigir lá logo de uma vez que aplicou, porque senão você vai acabar empelotando o local, a tinta vai estar mole ainda e vai dar um trabalho danado para corrigir, como aconteceu comigo. Porque esses dias estava muito úmido aqui e acabei tendo problemas por causa disso. A tinta demorou mais que 5 minutos para puxar. Então você tem que dar a demão, ficar tranquilo. Se tiver alguma imperfeição, espera ela puxar bem e depois você corrige com a 800 e a 1200. Se precisar, deixa de um dia para o outro e aí faz a correção. No caso da última demão, com a 1200 somente, com água, até ela ficar brilhando. É um brilho meio fosco, mas é um brilho, né? Um semibrilho que a gente fala. Aí depois desse semibrilho está pronto para receber o efeito. O efeito não tem muito segredo, mas você vai aplicar ele, porque ele é muito fino, mas ainda assim tem chance de grudar alguma coisinha em cima dele. Então você aplica o efeito e é a mesma coisa, espera secar uns 10 minutos para ter certeza. Se tiver algum cisquinho grudado ali, você tira com a 800 e a 1200, dependendo, tenta tirar só com a 1200, para não ficar lixando muito. E em seguida você dá a camada por cima ali para corrigir, para disfarçar, né, o lixamento, né? E aí aplicou o efeito, tirou todas as imperfeições que pode ter ocorrido durante a aplicação, passa para o verniz. O verniz é o mesmo esquema, você tem que lixar com a 1200 a aplicação de efeito toda, deixa ela bem lisinha, igual fez na base também. Em seguida você aplica o verniz. O verniz é o mesmo caso da base. Ele pede um pouco mais de tempo aí para você corrigir ele. Na verdade eu indicaria, se por exemplo der algum escorrido, igual aqui escorreu, eu tive que esperar de ontem para hoje para corrigir. Mas você tem que esperar esse tempo aí. Quanto à aplicação, quantidade de produto, eu recomendo 2,5 voltas aqui, ó. 2,5 voltas aqui na abertura aqui dessa agulha. Você pode marcar com uma caneta permanente aqui e contar 2,5 voltas. E a aplicação é o seguinte, do verniz principalmente, porque a base é tranquilo, que ela é bem mais suave para você aplicar, mas o verniz ele exige muito cuidado, porque ele é a parte final ali. Então tudo que você fez ali, se tiver bom até ali, o verniz vai identificar qualquer erro que tiver, mas se tiver bom vai mostrar também, vai ficar 100%. E o caso do verniz é um pouquinho mais crítico, porque ele demora mais, igual eu já falei. Só que não é para apavorar. Você aplicou aqui, ficou algum cisquinho, qualquer coisa, dependendo, você pode corrigir no polimento. Por exemplo, aqui vocês podem ver que tem alguns pelotinhos aí, ó. Só que eu não vou me preocupar com isso agora, porque isso aí vai sair no polimento, certo? E eu não estou preocupado em deixar isso aqui espelhado. Não é minha preocupação espelhar essa pintura. Bom, por que eu não me preocupo em espelhar essa pintura? Porque no caso aqui, a pintura automotiva de fábrica ela vem com um leve alaranjado. Alaranjado no caso é esse aspecto aí, né? Que isso aí ainda vai melhorar um pouco depois de fazer o polimento, né? No caso eu vou passar uma 1200 de leve ou a 1500. Acho que a 1500 é melhor ainda. E depois passa a 1500 eu venho com a massa de polir. Isso aí vai ser tudo um processo bem manual mesmo, mas é só para dar um brilho a mais. Mas corrigir isso aqui também é possível, só que não é a minha ideia, porque esse tipo de acabamento ele dispersa mais os raios UV, então acaba que parece um pouco mais feio, mas acaba que é um tipo de acabamento que mantém aí a pintura preservada por mais tempo. Ela vai evitar de queimar, igual a pintura espelhada, certo? Então tá aí mais uma dica para você. Eu aprendi isso no canal do Pintura Automotiva Passo a Passo. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link do canal dele também, que foi aonde eu peguei várias dicas de pintura, e tô passando aqui para vocês a minha experiência, para vocês não cometerem os mesmos erros, beleza? Então pessoal, última dica aí, no caso aqui, as outras partes aí da moto,
que vamos dizer assim que são mais passivos de errar, né? Você pode aprender mais com elas. Eu recomendo você pegar a parte igual essa parte menor, né? Aqui é plástico, só que ela já tinha uma camada de pintura já de fábrica, então eu não apliquei aquele selador de plástico. Mas se for pintar plástico, você tem que aplicar o selador. Se for o plástico ali puro, se for somente o plástico, tem que aplicar esse selador para a tinta não soltar depois. Então aqui eu apliquei várias camadas de base e o verniz. Como essa tinta aqui ela já tem o efeito já de metálico, então não apliquei o efeito da base poliéster aqui. A parte metálica também é uma boa peça aí para você treinar, para você ver se está tudo certo ali a vazão da tinta. Então aproveita para usar as peças pequenas antes de passar para o tanque. E aí quando você passar para o tanque você usa essas dicas que eu te dei aí. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as dicas de hoje aí de pintura. É o que eu vi aí para poder ajudar quem está interessado em pintar a própria moto, né? Eu acho que não é uma tarefa tão fácil. Eu recomendo mais você, no caso, se não tiver muito tempo, não tiver espaço, não tiver dinheiro para comprar o equipamento de pintura, eu recomendo mais você pagar alguém para fazer, que sai uma coisa mais profissional, né? 100%, né? Garantido. E no caso de você animar a fazer, é só seguir esses passos aí para evitar ter os mesmos problemas que eu tive, que atrasou bastante a finalização do serviço. Bom, mas tá aí as dicas de hoje. Se ajudou você, deixa um like no vídeo aí, comenta aí. E qualquer coisa, estamos aí à disposição para esclarecer mais dúvidas, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e valeu!